welcome to our video, let's get started! Mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho, hein? Então vamos lá! Hoje a gente vai falar sobre 3 mitos que agarram você de aprender inglês de uma vez. Vamos liberar essas amarras aí, porque é isso que tá te prendendo de aprender inglês e hoje a gente vai falar sobre isso. Eu falei 3, mas no final eu tenho um bônus aqui bem especial pra você, então fica comigo até o final pra você não perder todas essas dicas riquíssimas, beleza? O primeiro mito sobre inglês é acreditar que inglês é difícil. Aonde que inglês é difícil, gente? Vamos combinar? Inglês é mais fácil que português. Ah, tá, Rayane, mas você tá falando que inglês é mais fácil que português? Porque você já sabe falar inglês, né? Não, não é por isso. É pela lógica. Qual é a lógica? Português, quando você tem que aprender a conjugar um verbo. Vamos botar assim, o verbo querer. Eu quero, tu queres, ele quer, nós queremos, vós quereis. É assim? Eles querem. Aí no passado, eu queria, tu querias, ele queria, nós queríamos. Não sei nem se esse é o passado simples. Enfim, vou confessar, eu sou formada em letras em inglês. Português, meus queridos, ó, um beijo pra quem sabe. Pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito. Não. Em inglês, o negócio é pá, pum, passado. Você vai botar na negativa, coloca o did. O verbo vai ficar igualzinho. Se o verbo for regular, é ed. E ele vai ficar igual pra todo mundo. O máximo que você vai ter que aprender é um verbinho irregular ali, e aí tem a tabela, e ainda assim ele é igual pra todo mundo. Futuro, coloca o will, tá tudo certo, ó. Lindo, maravilhoso. E no presente, só vai alterar na terceira pessoa. S é S ou IS, gente? Que é mais fácil do que isso? Aí você quer nascer com um microchip implantado aí e você vai lá, selecione idioma, né? Não dá. Querendo ou não, a gramática da língua inglesa remete bastante à língua portuguesa. Por exemplo, estrutura de frase. Sujeito, verbo e objeto. Se fosse numa outra língua, por exemplo, o japonês, o verbo vem lá no final. É muito diferente da gramática do português, então confunde um pouco. Então, isso aí é um ponto a favor no inglês. Segunda coisa que está te travando de aprender inglês de uma vez por todas. Vergonha de falar com as pessoas. Por que você vai ter vergonha de falar inglês com pessoas que estão aprendendo que nem você? Ou melhor, falar com alguém que já sabe vai te ajudar se você falar alguma coisa que não tá legal. Gente, vergonha de falar com as pessoas não te leva a lugar nenhum. Se você ficar com vergonha de falar, como que você vai praticar? Seu espelho não vai corrigir você. Se você estiver falando errado pro espelho, você vai continuar falando errado para sempre. Então, o que você precisa fazer? Praticar. Conversa com outras pessoas. Cria um grupo. Poxa, eu não tenho ninguém que fala inglês aqui perto de mim. Vamos dar uma procurada aí, né? Tem bastante aplicativo que proporciona que você converse em inglês com outras pessoas, inclusive com nativos. Quando eu comecei a estudar inglês, não tinha nada disso. Eu tinha que falar o quê? Meter a cara com o professor mesmo. Coitado do meu professor, que a pessoa que vos fala rápido até em português. E o quê? Eles viviam falando pra gente, e eu já falei isso com vocês. Nativo não vai falar devagarinho, ele vai falar rápido. Se você ficar falando assim, I am from Brazil, eles vão olhar assim, tudo bem, querido? Are you alright? Ninguém fala assim devagarinho em inglês. Então, o que a metida falava? Ela falava rápido, acabava a frase primeiro com os coleguinhas, atropelava todo mundo e o professor queria me enforcar. Então, o que você tem que fazer? Toma vergonha nessa cara, para de ter vergonha. Começa a falar com pessoas que você conhece, ou se pra você é mais fácil falar com pessoas que não te conheçam, dá uma procurada aí que tem bastante aplicativo que te ajuda nisso aí. Terceiro fato que está te impedindo de aprender inglês: não criar uma rotina de estudos. Meu Deus, Rayane, mas eu não tenho tempo para aprender inglês. Gente, 15 minutinhos por dia, pode ser no final do seu dia. O tempo que você gasta vendo stories de comédia. Ai, mas eu preciso disso na minha vida. Concordo. Eu também adoro assistir. Porém, tira 15 minutinhos desse tempo e vai tentar criar uma frase. Assiste um vídeo de 10 minutos e tenta entender o que ele tá falando em inglês, sabe? Vê uma propaganda em inglês e tenta, treinar o seu listening. Troca o idioma, a configuração dos seus aparelhos em casa para inglês. Ai, eu não vou conseguir mexer em nada. Primeiro você decora como é que é o menu, né?
Por exemplo, o seu celular. Você tá cansado de saber como mexer no seu celular, você conhece a configuração dele de cabo a rabo. Coloca em inglês. Assim você vai ver as palavras, você vai ver estruturas, termos. O que não resolve é você, às vezes, se matricular numa aula de inglês e achar que por osmose, por milagre, você vai aprender inglês. Não. Curso de inglês é muito legal, assistir vídeo no YouTube também é muito legal, mas se você não se esforçar, você não vai aprender. E por último, que é o nosso bônus, é o quê? Inserir o inglês na sua rotina. Ao invés de assistir um filme em português, dublado, coloca ele em inglês. Coloca a legenda em inglês. Pô, mas vou entender nada. Não vai entender alguma coisa ou outra. Porque se você gosta de estudar inglês, algumas palavras você conhece, certo? Comece estudando palavras de alta frequência. É assim que as crianças são alfabetizadas, inclusive lá no Canadá, nos Estados Unidos. Palavras de alta frequência. Essas palavras vão te ajudar a dar um boom, tanto na leitura quanto no entender. Como o próprio nome já diz, palavras de alta frequência são palavras que você vê muito. Então, se você souber essas palavras, vai ser fácil para você compreender um texto. E não são só verbos, sabe? São palavras do tipo cores e conjunções, preposições. Então, dá uma procurada aí em sight words ou palavras de alta frequência em inglês. Existem várias listas. Começa aprendendo 10 por semana. É bem tranquilo. Vocês vão conseguir, eu tenho certeza. So, guys, that's it for today. Não se esquece de deixar aqui nos comentários se você já se libertou de alguma dessas amarras aí do inglês, se você sabe que era isso que estava faltando para você começar a estudar, entendeu? E não esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. So that's it, guys. Hope you had lots of fun. Thanks for watching and see you next time.